Olá, estudantes de filosofia das segundas séries do ensino médio. Vamos ponderar a reflexão de Hannah Arendt sobre a condição humana e a banalidade do mal. O ser humano está inserido em uma determinada situação existencial, como afirma Ortega y Gasset, em uma determinada circunstância. Dentro dessa circunstância existencial, há várias outras circunstâncias. Por exemplo, nascer no tempo histórico em que nascemos é uma circunstância. Nascer na determinada geografia é uma circunstância. Pertencer a uma cultura é uma circunstância. Ser partícipe de um Estado nacional é uma circunstância. Fazer parte da família, de uma religião, é uma circunstância. Então, nós estamos dentro de uma grande circunstância que contém várias circunstâncias. Essas circunstâncias nos fazem experienciar o mundo. E a maneira que as interpretamos vai desenvolver o nosso caráter, a nossa visão de mundo. Cada pessoa interpreta a circunstância em que vive de uma determinada forma. E é essa maneira, é essa forma que definirá o nosso caráter. Hannah Arendt levanta uma reflexão a partir do julgamento de um indivíduo, participante da circunstância nazismo. Ela foi convidada a cobrir esse julgamento pela revista New Yorker. Diante de Eichmann, ouvindo sua defesa e seu álibi, Arendt fica perplexa. Eichmann, ele era responsável pela seção de assuntos judeus no Departamento de Segurança do Estado nazista. Ele foi o responsável pela deportação de centenas de milhares de judeus aos campos de extermínio e de concentração. Nesses espaços, essas pessoas eram obrigadas a trabalhos forçados, eram violentadas de todas as formas, eram vítimas de todo tipo de abuso e também muitas foram brutalmente executadas. Eichmann sabia que deportava essas pessoas para esse ambiente de violência. O que causou espanto na filósofa foi a naturalidade e a frieza de sua defesa. O que deixou a filósofa perplexa foi o fato de esse homem não se sentir culpado de ter direcionado centenas de milhares de judeus a espaços de morte e de violência. Ele afirmou que não sentia culpa porque ele estava a meramente obedecer ordens superiores, ele era um subordinado. E por conta disso ele não se sentia culpado. O fato de ele não ser o
o mandante intelectual de tal violência e de tal crime, fazia com que ele se sentisse isento de responsabilidade moral. Hannah Arendt aprofundou essa crítica. Além de olhar a frieza e a indiferença moral de Reichmann, ela também analisou o povo, um povo culto, herdeiro das grandes conquistas intelectuais da Alemanha iluminista e contemporânea. Era um povo que tinha acesso à cultura. Inclusive, boa parte da filosofia ética foi produzida na Alemanha. E ela se espanta também com esse povo que não foi capaz de se sensibilizar, de se escandalizar contra as políticas genocidas do Estado alemão. Está aí a banalidade do mal. É como se a maldade, quando institucionalizada, perdesse o seu peso de maldade, perdesse o seu peso de violência. E aqueles que produzem a maldade, seja por omissão, seja por ação, não se sentem culpados pela maldade, porque estão a apenas cumprir o seu papel de pertencente ao Estado, de cidadão. Foi isso que aconteceu com Reichmann. Ele não sentia nenhum peso do que produziu, porque estava apenas a cumprir ordens do Estado. E se as ordens são ordens do Estado, ele tinha mais era que obedecer mesmo. Disse isso sem nenhum sentimento de culpa. E a outra coisa que ampliou a indignação da filósofa é que ele nem mesmo era defensor do nazismo, apenas obedecia. Essa é a maldade banalizada. Essa é a banalização da maldade. E o que Arendt afirma que a banalidade do mal ela pode ser absorvida em pessoas comuns e não precisa ser pessoas iletradas. Não. A banalidade do mal, como foi vivenciada na Alemanha, ela também é absorvida, vivenciada por pessoas cultas. Reproduzem o mal sem constrangimento, por estarem inseridos em um estado que legitima a violência. Robin Hillman, ele escreveu O Eterno Retorno do Fascismo. Esse livro aponta que na primeira década do século XXI, os nacionalismos e as violências dos nacionalistas, que eram apaixonados pelo Estado, estavam a se reproduzir na Europa, fazendo com que holandeses, alemães e demais cidadãos dos estados europeus se voltassem contra pessoas de etnias ou de nações que eles entendiam serem inferiores aos estados às quais eram partícipes. O mesmo filósofo holandês Robin Hillman, ao escrever Nobreza de Espírito, denunciava que o espírito de nobreza, o espírito nobre, estava a se enfraquecer diante do crescimento da intolerância nacionalista, fascista, que estava a crescer na Europa
e que nessa década foi exposta com muita clareza no Brasil. A banalização do mal, a banalidade do mal, pode ser vista claramente nas redes sociais. E é nas redes sociais que mais hoje ela tem se manifestado. Nós, sem muita dificuldade, podemos testemunhar violência contra pessoas pelo fato de defenderem diferente ideologia política, de participarem de diferente religião ou defenderem diferentes teologias, ou por serem de uma determinada etnia. Nós testemunhamos com muita facilidade a exposição de pessoas assim, que se colocam diferente desses grupos, que se fazem agentes de violência. Mas o que é curioso é que boa parte desses agentes de violência não se sentem violentos, não se sentem como tais, ou seja, como agentes de violência. Porque entende que são defensores da ordem, são defensores da normalidade, ou são defensores do Estado Nacional ao qual participam, ou são defensores da teologia ou da religião correta. Entendendo assim, se credenciam a prática da violência, mas não se percebendo como agentes da violência, se percebendo como defensores da ordem, contra o que consideram anormal, desordeiro. Há poucos dias, nas redes sociais, grupos evangélicos de diferentes facções evangélicas expuseram violentamente um pastor, porque este, segundo esses grupos, interpretava a Bíblia de maneira não ortodoxa. E eu estive a ler algumas considerações contra este pastor, inclusive de amigos virtuais que tenho no Facebook. E as considerações eram violentíssimas. Por exemplo, li algumas aos quais ele era colocado como detestável, como herege, como blasfemo, como inimigo da causa de Cristo, como inimigo da religião cristã, só pelo fato de ele interpretar um trecho bíblico de forma diferente do convencional, mesmo que esse pastor não intentasse inferir os princípios do cristianismo ao qual ele professa, mas foi violentamente execrado. E esse pastor teve que novamente se colocar no ar em seu canal para justificar sua posição. Essa prática me remeteu à Idade Média e os primeiros momentos da Idade Moderna, em que na Idade Média a igreja matava em nome de Deus intelectuais que manifestassem ideias diferentes ou contrárias à fé católica. Mandavam para a fogueira, ou que matavam pessoas que assumiam práticas que a igreja não aprovava, como a prática da homossexualidade.
E essas pessoas, quando não mortas, eram sujeitas a toda espécie de tortura. Assim também aconteceu na era moderna, na Renascença, entre, inclusive, os protestantes. Grupos protestantes que ainda seguiam a tradição católica, apesar de romperem com o catolicismo, mas que ainda em alguns elementos continuavam com rituais católicos, mandavam afogarem os batistas que propunham que o batismo tinha que ser por imersão e não por aspersão. Pelos batistas pensarem diferente, esses grupos que ainda mantinham a maneira de os católicos batizarem, mandavam afogar os batistas como punição. E uma punição irônica. Ah, vocês querem ser batizados nas águas, um corpo inteiro? Então nós vamos batizar. E aí colocava o indivíduo nas águas até esse indivíduo se afogar. Ou João Calvino, líder de uma outra seita protestante, mandou matar um médico que fugia da perseguição católica, por esse médico também pensar diferente da teologia tradicional, não tradicional, da teologia protestante. Tradicional ainda não, porque era nova. E era feito em nome de Deus. E esse líder falou assim, olha, esse homem, se ainda tem autoridade nesse lugar, esse homem não sairá vivo daqui. Esse homem chamava-se Servetus, um médico espanhol. Foi morto pela igreja intolerante. Na era medieval e no início da era moderna, a banalização do mal era comum. Era tão comum que as pessoas saíam às ruas para zombar daqueles que iam para a fogueira, que iam para a forca. Essa fogueira psicológica que foi colocado o pastor Batista, a fogueira psicológica é a minha interpretação da exposição das pessoas nas redes sociais por defenderem diferentes ideologias, diferentes teologias, diferentes práticas, me remeteu à Idade Média, me remeteu ao início da Era Moderna. Como Hannah Arendt, podemos perceber que o mal tem sido banalizado e tem sido banalizado na forma de justificação. Assim como Eichmann entendia que o que ele fez foi normal porque cumprirá ordens, e o povo alemão da mesma maneira, porque cumpria ordens do Estado, não se revoltando contra essas ordens, essas pessoas que achincalham indivíduos que pensam diferentes de suas ideologias e de suas teologias, elas também justificam a sua violência porque estão falando em nome da fé, em nome da certa teologia, em nome do correto sistema político, em nome da nação, em nome dessa série de coisas, promovem a violência sem se perceberem ou se identificarem como sujeitos violentos. Essa é a banalização do mal. E o que fazer para mudar essa situação? No livro Nobreza de Espírito, Rob Hillman, ele nos leva aos grandes valores humanistas, conclamando o leitor a adoção desses valores, novamente a adotar os valores da fraternidade, da igualdade,
e da liberdade. Se abrirmos mãos desses valores, talvez sem perceber, nos tornaremos agentes da maldade, entendendo que estamos a defender ideais, mas na verdade estamos a vivenciar a banalização do mal. Saúde e que a sua vida seja uma vida de reflexão e de transformação para a instauração do bem maior.